Fala, meus amigos, aqui é o Wagner, pelo canal Zuca Esportes. Mais uma vez a gente fazer aí a análise, né? O pré-jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Uma rodada super importante para ambos os times. A gente vira um pouquinho a chave, né? Sai da Copa do Brasil e volta a focar aí no Brasileiro. Os dois times classificados para a semifinal, né, da Copa do Brasil, com muita garra, com muita vontade, com jogos difíceis, né, com toda a dificuldade de jogadores lesionados. Os dois times passam por essa situação, mas aos trancos e barrancos chegamos aí, né, a mais uma rodada. O Vasco vem engasgado, né, do primeiro turno, uma goleada de 6-1, né? Teve um jogador expulso antes do intervalo, o que prejudica a atuação do time e acabou levando uma goleada, né, histórica. Então o Vasco amanhã eu acredito que entre com uma vontade um pouco maior, né? O Vasco tem um time que fisicamente está mais completo. Ao que tudo indica, o Felipe Coutinho deve ser relacionado. O Vasco conta com seu ataque titular ali, tirando o Adson, né? Mas vai contar com o Payet, com o Verratti, com o David. Provavelmente jogue o Ryan pela direita. Ele tomou cartão na Copa do Brasil, que ele está suspenso, não no Brasileiro. Então, acredito que a zaga volte com o João Vitor do lado ali do Maicon, depois de cumprir suspensão. Então o Vasco vem forte, né? E com muita vontade para reverter esse placar adverso do primeiro turno. O Flamengo, ele acaba contando com um pouco mais de desfalques, principalmente na parte da frente, sem o Cebolinha, sem o Pedro, o Gabigol ainda voltando, mas ainda não está na melhor fase, e isso faz com que o Flamengo sofra para fazer gols, né? Então, se o Vasco amanhã encaixar bem a marcação e conseguir acertar o alvo, a pretensão do Vasco ganhar, ela sobe, né? Eu acredito, né, na boa fase. Eu acho que, já trazendo dicas de apostas, o Flamengo, ele na próxima semana, ele joga pela Libertadores. Então o Tite, ele vai começar a ter que ter um certo cuidado, porque o Flamengo, ele é o único time, né, do Brasil que disputa 3 competições. Então o Flamengo, ele vai ter um jogo atrás do outro agora. Então ele vai precisar usar a inteligência dele para poupar quando tiver que poupar, porque nenhum jogador em sã consciência aguenta um ritmo de jogo que está tendo um atrás do outro acelerado desse jeito. Sem tempo para recuperar, sem tempo para treinar, sem tempo para adaptar. Então eu acredito que ele acaba poupando alguém, né? O time do Flamengo no segundo tempo contra o Bahia cansou demais. O Gerson muito cansado, a Arrascaeta muito cansado, o Bruno Henrique já não conseguia dar mais aqueles arranques que ele dá. Então o jogo de amanhã vai ser uma baita experiência. O Vasco, ele precisa começar o jogo com força, impondo o jogo, porque se o Vasco conseguir trazer esse jogo no primeiro tempo com 0-0 ou 1-0, 2-0, no segundo tempo o Flamengo, ele vai cair de produção, como ele tem caído às vezes. E aí o Vasco, ele geralmente cresce no segundo tempo. Então a gente tem o encontro amanhã de duas equipes que jogam de forma oposta. Então, se o Vasco conseguir segurar no primeiro tempo o resultado, no segundo tempo o Vasco vem com mais vontade e pega o Flamengo mais desgastado. Então eu acredito que o Vasco venha com, se usar a estratégia correta, vem para ganhar o jogo. Bom, se tratando de apostas, é um clássico. Você não tem muito para onde correr. É difícil. Isso realmente é uma aposta, né? A gente não tem a bola mágica para adivinhar.
Mas dentro das análises possíveis, eu acredito que seja um jogo muito pegado. Acredito que seja um jogo aí de mais de 5 cartões para ambos os times aí. Em relação à vitória, eu, com muita sinceridade, eu não acho que vai ter empate. Então eu acho que uma aposta Flamengo vencendo ou Vasco vencendo é uma aposta válida. Eu não acho que seja empate amanhã. Gols é também difícil de apostar, mas eu apostaria em acima de 1,5. Quer dizer, tendo 2 gols na partida. Para os mais ousados, o Vasco ganhando, tá pagando muito, muito, muito bem. Vasco ou empate, tá pagando bem pra caramba também. Então eu acho que uma aposta válida seria nesse Vasco empate, que tá pagando muito, muito bem. Então eu acho que vale a pena. Então, galera, muito obrigado aí pelo carinho. Continue seguindo o nosso canal, curtindo, compartilhando. Mais uma vez eu passo o feedback aí do jogo. E amanhã a gente vem com pós-jogo para eu falar para vocês um pouco mais do que aconteceu, como foi o jogo, tá? Forte abraço e com Deus.